né? Você vê ali o palco, você vê os atores, você vê as luzes, a música, etc. Mas tem todo um aparato por trás, toda uma preparação que envolveu muito tempo, meses, criação, roteiro, etc. Tem tudo isso por trás, mas o que você vê é só o que está no palco. Então, a minha proposta é que a gente consiga, nesses breves minutos que temos nessa manhã, a gente consiga olhar um pouco o que está por trás do palco, não o palco em si, né? Existe na indústria Disney, né, a chamada linha amarela. Então, o que está para antes da linha amarela, o que está para depois da linha amarela. Então, a linha amarela separa o mundo maravilhoso de Walt Disney. Ou seja, se você vai na Disney, você vai ter muita dificuldade de encontrar alguma coisa imperfeita, alguma coisa fora do lugar, alguma coisa, por exemplo, um personagem com uma roupa rasgada, alguém que não esteja sorrindo. Tudo ali é planejado depois da linha amarela, que é justamente a parte dos bastidores. Dos bastidores para trás pode estar o Mickey, pode estar sem cabeça, né? O Pluto pode estar sem as pantufas, né? Mas dali para lá, não. Então, eu queria que a gente olhasse essa parte por trás do palco, por trás dos bastidores. Então, eu queria começar. Só um minutinho. Ok. É aqui. Apertei demais. Pastor, eu ainda acho que a tela branca melhor, né? É melhor. Vocês estão conseguindo enxergar bem ali? Tá bom. Eu até procurei, né? Eu falei, o fundo do slide é escuro, então a letra branca vai ressaltar. Então vamos ler juntos. É o famoso texto da Bíblia que abre as cortinas da Escritura. No princípio, vamos lá todos juntos? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, veja bem, o mundo é um caos. Ela não tem forma, ela é vazia. Ela não tem vida, não tem luz, só há escuridão. Não tem nenhum elemento que possa produzir, gerar vida, até que Deus comece a se movimentar. Então Deus começa a se movimentar nesse quadro que nós chamamos de caos, né? Havia trevas sobre a face do abismo, até que o Espírito de Deus entra em cena. Então já há um movimento da parte da Trindade, já há um movimento da parte do Eterno, para começar a transformar o caos do mundo, ou seja, o palco onde as coisas vão acontecer, vão aparecer. Então o Espírito de Deus traz luz, o Espírito de Deus começa a criar aquilo que até então não existia. Então eu digo que o próprio Deus abre as cortinas da história do movimento missionário. Então, se você chega, voltando à metáfora do teatro, você chega no teatro, se você chega um minutinho depois do horário, já está, assim como no cinema, as luzes já estão apagadas, no máximo tem ali uma luzinha, um fio de luz no chão, para você se localizar, saber onde sentar, mas tem uma cortina, uma cortina da escuridão. Alguém tem que abrir aquela cortina. Então quem é essa pessoa que abre a cortina da escuridão? É Deus. Então, nenhum movimento missionário poderia existir se Deus não tivesse decidido criar isso. Deus, então, é o Criador não criado, e Ele é o missionário por excelência. Ele é aquele que vai abrir as cortinas da existência, vai remover o caos do mundo e vai começar a fazer movimento, preparar o palco para as coisas acontecerem. Então, o que acontece? Deus cria o mundo.
Deus cria o universo como nós conhecemos: luz, água, separação entre água salgada, entre água doce, terra seca, cria os animais, os peixes, as aves dos céus. Deus cria o homem. Tudo bem, irmãos? Vocês querem dar aquela pausa com um cafezinho? Vocês estão dormindo? Não. Não? Estão comigo aqui? Ok, então tá bom. Amém. Está muito silêncio nessa manhã. Parece que o caos ainda existe. Parece que a luz ainda não brilhou nas trevas. Não, já brilhou já. Tá todo mundo prestando atenção. Muito bem, é um teste. O silêncio é da atenção. É um teste de atenção. Então, Deus cria o homem. Deus cria o homem, nós conhecemos bem, não vou gastar muito do meu tempo aqui. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e Deus do homem cria a mulher, então cria aquele casal, e para a partir dali criar então toda a raça humana, e o mundo ideal planejado por Deus começa a existir a partir daquele casal. Sabemos bem que aconteceu, o homem peca, o homem cai no pecado, o homem vai fazer o que não deveria fazer, o homem cruza a linha amarela, ele cruza na verdade a linha vermelha, ele cruza, ele desobedece, ele quer ser independente, então cai em rebeldia e vem o juízo de Deus. E por isso que eu digo que, dissipadas as trevas da face do abismo, novas trevas cobrem a face da criação. Veja, o mundo é um mundo de trevas, o mundo é um mundo de escuridão. Deus vem e traz luz. Deus cria algo lindo, maravilhoso, perfeito. E agora, esse próprio homem que Deus cria para ser o gestor, o gerente de toda essa obra da criação, ele, como num certo sentido, ele traz de volta o caos. Agora não é mais um caos, não é mais agora o caos do cosmos, agora é o caos espiritual. Então entra as trevas do pecado, o homem que recebe de Deus a gerência, o homem que recebe de Deus o dom, a capacidade, a habilidade para gerir tudo aquilo, pega e entrega a Satanás. Então, por isso que a Bíblia vai dizer que nós éramos filhos da desobediência, nós estávamos debaixo da ação do império das trevas, nós éramos filhos da ira, debaixo do príncipe da potestade do ar, porque tudo isso foi entregue pelo gerente, pelo homem responsável. Então as trevas que haviam sido dissipadas por Deus agora retornam na forma de pecado e de ação satânica. Entretanto, como Deus não é vencido, como Deus tem sempre o seu plano perfeito, Jesus, ele é o Cordeiro, conforme vai dizer Pedro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É porque o irmão chegou para orar depois. Está orando ali. Então, depois você faz aquela mágica. Onde eu estava, irmãos? O plano perfeito. Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus não tem um plano B, Deus tem um plano A. Nós somos pegos de surpresas, Deus não é pego de surpresa. Deus sabia desde a eternidade o que estava por acontecer. Então o plano da redenção era um plano já estabelecido na mente eterna de Deus. Então o que veio acontecer, diz ali capítulo 3 verso 15 de Gênesis, vamos lá ler todos juntos: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui então é Deus falando como vai ser essa relação do homem com o diabo, como vai ser daqui para frente, agora que o pecado entrou, agora que a queda é uma realidade. Então o Senhor diz: porém inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui duas coisas se destacam. Aqui é a primeira predição de juízo de Deus sobre o que Satanás fez. Então, o juízo está decretado há muitos anos. A qualquer momento esse juízo final virá. Então, Satanás vai ser lançado no inferno de fogo, no lago que arde com o inferno e Satanás vão ser lançados no lago que arde com fogo eterno. Enfim, a morte não terá mais espaço. Tudo isso acontecerá, mas antes, muito antes que a gente pudesse pensar em todo esse processo, que para nós não sabemos quando vai ser, se vai ser daqui a 1 ano, 2, 10, 100, não sabemos, tem muitas especulações a respeito, mas Deus, em seus decretos, disse como isso seria. Então Deus traz o juízo, a palavra de juízo final sobre o diabo, e diz também sobre a palavra de triunfo sobre o que o diabo fez, a palavra de triunfo sobre o pecado, a palavra de triunfo, a virada desse quadro de caos que aconteceu depois da queda. Ele então faz a primeira promessa daquele que haveria de ser o Redentor. O Senhor, então, Deus, imola o primeiro cordeiro que prefigura ali o próprio Senhor Jesus. Ele imola, ele derrama aquele sangue do cordeiro inocente, ele então faz vestes para cobrir a vergonha do homem. Ali é uma prefiguração perfeita do que Jesus viria a ser e fazer. Daria o seu sangue e por intermédio do seu sangue cobriria a vergonha do homem. Amém, irmão? Amém. Então, o que temos aqui? Temos a queda do homem, por inimizade entre ti e a mulher, a queda do homem, o juízo de Deus e a promessa da redenção. Um novo cenário em 3 atos. Esses são os 3 atos de Deus. Então, ainda pensando na metáfora do teatro, se você já foi num teatro, você tem lá ato 1, aí tem aquela primeira parte do teatro, aí pausa, às vezes tem uma saída do cafezinho, lanche e tal, ato 2, se há uma peça longa, pode ter ato 3. Então, no caso de Deus, ali, naquela pequena promessa de Gênesis 3,15, ele determinou: o primeiro ato vai ser a queda, segundo vai ser o juízo, mas o que vai prevalecer é a promessa da redenção. Então, se você pudesse, ou se alguém um dia perguntar para você, resuma a Bíblia numa palavra, você pode resumir a Bíblia na palavra redenção, porque existe um fio condutor que vai de Gênesis até Apocalipse, em todos os relatos bíblicos, em toda a teologia bíblica, em toda a história bíblica, você vai ver que há um Deus de amor que decidiu amar e faz e continuar fazendo tudo que for possível e necessário para redimir a criação e a criatura. A criação geme, a criação também será redimida, diz Paulo em Romanos. Então, Deus é o mesmo Deus que decreta o juízo e estabelece os meios para que a redenção aconteça. Então, essa é a primeira de todas as boas novas. A Bíblia não é uma Bíblia só de amor, como muitos querem fazer, para nos fazer pensar que Deus é amor. Isso é certo? É. Mas o fato de Deus ser amor não significa que Deus não seja juízo, não seja verdade. Deus não é uma coisa em detrimento de outra. Ele é completo em si mesmo. Então, Deus não prostitui, alguém já disse, não sei se foi Lutero ou Calvino que disse, não lembro. É igual aquela história, quando você não sabe de onde vem o provérbio, você diz que é chinês, né? Pode ser árabe, pode ser persa, pode ser qualquer coisa, você diz que é chinês. Então,
algum cérebro da história do cristianismo disse que Deus não prostitui seu amor por amar. O que significa? O fato de Deus amar não significa que Ele vai romper princípios da sua ética de amor por conta do amor que Ele manifestou eternamente a você. Pastor, pode simplificar isso? O pai disciplina os filhos a quem ama. Então, o amor de Deus não impede disciplinar os seus filhos. Aí vem a tribulação, aí vem as provas, aí vem as correções. Então, Deus em seu amor corrige. Então, Deus precisava decretar o juízo, mas em seu amor Ele estabelece o plano redentivo. Então, a primeira de todas as boas novas. Vamos em frente. Nesse processo de Deus de levar a bom termo o ato redentivo, o plano redentivo, Ele então decide escolher um homem. O Deus de Abraão é o Deus pactual. Então veja, não só você vê Deus agindo em Gênesis, mas em Gênesis, no próprio relato de Gênesis, você vê uma ampliação da revelação de Deus, de quem Ele é. Em Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, Ele é Elohim, o Deus Criador. Ele já se apresenta como uma trindade. O Deus, você encontra a ação do Pai, você encontra a ação do Filho, você encontra a ação do Espírito Santo já na criação. Se você vai para João, você vai encontrar no relato da nova criação, que é em Jesus, você vai encontrar no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, ou seja, ainda que não apareça o nome do Filho em Gênesis, mas João vai dizer, ele estava lá. Ele estava no princípio, ele era um com o Pai, ele era um com o Filho. Então, ele vai ampliando a revelação de si mesmo, e agora ele vai se revelar a um homem, para a partir deste homem, dar continuidade àquilo que está na sua mente, na eternidade, que vai ter o seu ápice em Jesus. Deus então chama Abraão, e o que diz no texto bíblico de Gênesis? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. Então veja, lembra do que nós estamos falando? Nós estamos falando da história do movimento missionário. Então, nós estamos falando da história de Deus, a grande história. O Deus que se revela é um Deus que se movimenta. Então, nenhuma igreja foi feita para ficar parada. Nenhuma igreja foi feita para ficar aqui dentro dessas quatro paredes. Aqui é importante, aqui é a base, aqui é onde a gente se prepara, aqui é onde a gente se reveste, a gente se capacita, a gente se fortalece. Mas a nossa chamada é sempre uma chamada em movimento. Eu saio do meu lugar de conforto, eu vou ao encontro do outro. O outro é o meu próximo. O meu próximo não é apenas aquele que senta ao meu lado, é também aquele que senta ao meu lado. Mas o próximo é o meu cônjuge, ele não existe próximo mais próximo do que o meu cônjuge, mas o meu próximo é aquele que a providência coloca no meu caminho. Quem é que Deus vai colocar no meu caminho? Não sei. Deus, por exemplo, tem colocado no meu caminho, no caminho da Rose, e como o pastor Marcos deu testemunho aqui, tem colocado também no caminho do pastor Marcos, a Global. Quando você se envolve com uma organização missionária globalmente, você começa a perceber que o próximo que a providência está colocando do seu lado, não está necessariamente fisicamente do seu lado, mas ele está ali, ele existe, ele tem nome, ele tem sentimentos, ele está num lugar, você pode fazer alguma coisa por ele, mesmo longe. Então, quando nós oramos por um missionário, onde quer que ele esteja, nós estamos orando e Deus está agindo nele. Nós estamos contribuindo, então nós estamos investindo para que ele seja suprido, para que ele faça a obra. Veja quanto movimento, existe movimento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós fomos colocados no caminho
E quem está no caminho não está no caminho para ficar parado, está no caminho para ficar em movimento. Deus é o Deus de movimento. Amém. Se você, por exemplo, está numa estrada e o seu carro enguiça, você tem que fazer tudo que pode para tirar o carro da estrada, porque o carro não foi feito para ficar parado na estrada. Ele, parado na estrada, ele corre um sério risco. Você vai se acidentar ou você vai causar um acidente, alguém pode morrer. Então o cristão morre se ele para no caminho. Ele não foi chamado para ficar nem à beira do caminho, mesmo que às vezes ele tenha que sair para um concerto, mas ele tem que voltar logo, porque ele foi chamado para estar em movimento com o Deus que se movimentou desde a eternidade. Ele está indo, seu movimento é para frente, seu movimento é para os lados, seu movimento é para cima e seu movimento é para dentro. Amar ao próximo, lado. Amar o próximo como a mim mesmo, dentro. Amar a Deus sobre todas as coisas, para cima. Então, a Bíblia nos fala para estar sempre em movimento, ainda que não use essa palavra necessariamente, mas você pode ver que Deus está em movimento. Então veja, ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Movimente-se, Abraão. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas o que, irmãos? Todas as famílias da terra. Quando no grego, no Novo Testamento, vai falar sobre nações, ele vai falar, o significado de nações são grupos étnicos, ou grupos linguísticos, ou famílias linguísticas, vamos assim dizer. Significa que onde tem um dialeto, onde o idioma é falado, porque um povo pode ter vários idiomas. Alguém disse, eu nunca fui comprovar isso, verificar até que ponto isso é fato, mas dizem que na Índia, a cada 50 quilômetros que você percorre, é um novo dialeto. Então, um país de dimensões continentais como aquele, então imagina quantos dialetos, e tem os subdialetos. Então, cada grupo, quando Deus chamou Abraão, ele estava falando das famílias da terra, ele não estava falando de geopolítica, ele não estava falando dos russos, ele não estava falando dos brasileiros, mas estava falando de minúcias, porque Deus não quer que uma vida se perca. Então, as famílias da terra, Deus, quando chama Abraão, ele chama para criar um povo, a nação de Israel, Israel espiritual, para ser esse canal, instrumento de Deus para abençoar as etnias, para abençoar as etnias, os grupos linguísticos. Cada grupinho, cada etnia, cada pessoa na face da terra importa. E essa é a dimensão. Amém, queridos? Amém. Seguindo em frente. Agora Deus já ampliou sua dimensão, já existem as 12 tribos, elas já agora têm uma revelação mais ampla de Deus. Deus se revela a partir de servos que vão tendo revelações ainda mais amplas, e aqui Deus vai usando de uma forma mais profunda e poderosa. Deus agora se revela a Moisés e diz assim: agora pois, diligentemente, se ouvirdes a minha voz, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis o que, irmãos? Reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então veja, os anos se passam, a história se passa, vem o período dos patriarcas, vem o período da escravidão, os 400 anos de escravidão. Deus então usa Moisés com os 10 sinais, as 10 pragas sobre o Egito, resgata o povo do Egito. Eles agora já
já cruzaram o Mar Vermelho, estão a caminho da Terra Prometida, no meio do deserto. Deus para reafirmar valores, para reafirmar seus planos, para que Israel não pudesse esquecer. E nós facilmente esquecemos, irmãos, facilmente esquecemos. Não estou falando daquela chave que você esquece em casa. Engraçado que hoje em dia ninguém esquece o celular em casa, mas esquece a Bíblia, né? Ah, não, mas é porque a Bíblia está no celular. Não sei se é porque a Bíblia está no celular, mas é porque nós... O celular não está na Bíblia. Às vezes o celular não está na Bíblia. E a Bíblia pode estar no celular, mas a Bíblia tem que estar no coração. A Bíblia não tem que estar no celular, tem que estar no coração, não é verdade? Mas nós esquecemos. Você pode ter a melhor das mentes, a mais arguta das mentes, e você pode esquecer. E nós esquecemos preceitos, nós esquecemos mandamentos. Por isso nós precisamos revisitar a Bíblia, reler a Bíblia. Por isso precisamos de escola dominical, escola bíblica, escola, grupos pequenos, cultos. Nós precisamos de tudo que for possível e necessário para reacender, reiluminar, reinstruir. Então Deus faz questão de dizer: olha, vocês devem ouvir diligentemente a minha voz e guardar a minha aliança. Se vocês fizerem isso, vocês manterão a identidade, vocês conservarão a identidade de serem meus representantes, um povo que me representa na terra, porque eu escolhi vocês. Vocês serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ou seja, vocês terão dupla tarefa, a tarefa de conservar a santidade e a tarefa de comparecer perante mim a favor de vocês e a favor das pessoas. Então vejam, os sacerdotes no Antigo Testamento, eles tinham essa dupla tarefa. O sacerdote, ele tinha que apresentar a expiação por si mesmo, ele precisava apresentar a expiação pelos seus pecados, antes que ele pudesse entrar no tabernáculo, depois no templo, para apresentar o sacrifício, fazer a expiação pelo povo. Vocês devem saber que os sacerdotes, eles entravam com cordas amarradas aos pés, eles tinham sinos também nos seus pés. Ele entrava, ele fazia aquela chamada oferta movida diante do Senhor, ele estava sempre em movimento, e o povo via aquela corda se movimentando, ouvia aquele barulho lá, e se porventura não houvesse mais movimento, não houvesse mais barulho, o sacerdote tinha sido consumido pela santidade de Deus. Quando Jesus vem, ele vem para ser oferta e ofertante. Quando ele nos outorga esse poder, esta graça, essa autoridade, quando nós vamos a Cristo, geralmente, quando a irmã estava orando ali, e é geralmente assim que fazemos, nós: Senhor, tem misericórdia, me perdoa os meus pecados. Nós primeiro sondamos a nossa casa, fazemos isso de forma muito mais profunda, inclusive no dia da ceia, porque nós devemos participar dignamente do Senhor. Então Deus nos chamou para sermos uma nação de pessoas puras, mas somos pecadores, então precisamos do Redentor. O Redentor vem nos redimir. O Redentor, ele teve que, antes de nos redimir, sem pecado, ele se fez oferta e ofertante. Lembram lá atrás, vamos voltar em Gênesis 4, o que aconteceu com Abel e Caim? Deus aceitou Abel e a sua oferta, e rejeitou Caim e a sua oferta. Então Deus não está interessado apenas naquilo que eu apresento. Por exemplo, o que eu posso apresentar? Eu posso apresentar para Deus serviço, eu posso apresentar para Deus dízimos, eu posso apresentar muitas coisas externas, mas isso de nada importa, ou pouca valia tem para Deus, se eu, como ofertante, não estiver com a minha vida conforme lhe agrada.
Então, eu posso ser, voltando à metáfora do teatro, eu posso ser um grande ator. E existem muitos atores dentro das igrejas. Pessoas que querem posar de bonitos, né? Usando uma expressão dos nossos dias. Pessoas que parecem ter uma vida perfeita e retocada, e de repente vem um escândalo. É um marido que bate na mulher, é uma mulher que louva e adora, mas tem uma boca suja dentro de casa, nos bastidores. É uma pessoa que parece ser corretíssima, mas aplica falcatruas, não paga suas contas, não honra suas dívidas. Não tem problema de você ter um percalço e ter uma dívida, mas você precisa reconhecer a sua dívida, você precisa dar satisfação. Ou seja, não pode existir essa dicotomia entre